Oi pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Vamos ver aí quais são os procedimentos para a gente começar a desenhar no AutoCAD. Quem está começando a desenhar plantas e projetos no AutoCAD acaba se deparando com uma dificuldade que é qual é a linha de raciocínio que eu vou usar para desenhar o projeto. Então nesse vídeo eu vou apresentar para vocês alguns comandos que são, acho que os comandos que a gente acaba utilizando mais no desenho de projetos no AutoCAD. Eu estou levando em consideração que você já assistiu o vídeo anterior que apresenta como que a gente configura a interface com limites, snap, grid e tudo mais. O projeto que a gente vai desenhar é esse pequeno projeto, uma simplificação, não é nenhum super projeto, mas ele tem um tamanho interessante para a gente praticar aí as ferramentas e as características de desenho. Uma coisa importante nesse projeto é o seguinte, vou dar uma ampliada aqui. Uma coisa importante nesse projeto, para quem está começando a desenhar, é saber diferenciar quais são as linhas de desenho e quais são as linhas de medida. Então, as linhas de medida elas são uma mera referência para que o desenhista se aproprie aí das ferramentas que vão ser utilizadas no desenho. Então, linhas, por exemplo, como 2.05 aqui, que eu estou apontando com o mouse, ela é só um indicativo, a gente não vai desenhá-la. Futuramente a gente vai colocar um elemento de cota e tudo mais, mas ela é só um indicativo de medida, de dimensão aí para quem está começando a desenhar. Mesma coisa vale para as medidas da janela, aqui 1.20, o 0.70 ou as cotas internas 3.20, 2.75. Então isso são só indicações. O que importa para a gente são as linhas das paredes que você está observando aí nesse desenho, que são as linhas mais grossas. Então, partindo dessa composição, vou apresentar um recurso super importante para vocês aí no AutoCAD, que é o zoom. Para quem está começando a desenhar, a gente posiciona o cursor e gira a rodinha do mouse, então isso é super importante para que a gente se aproxime da área de desenho, para que a gente se afaste da área de desenho e configure corretamente essa situação aí. E o segundo comando extremamente importante também para vocês é o pan. Então a melhor amiga de vocês é a rodinha do mouse. O pan ele serve para a gente reposicionar o projeto na tela. Quando a gente pressiona a rodinha do mouse, o nosso cursor se transforma em uma mãozinha e aí a gente consegue reposicionar. Você não está movendo o desenho, o que você está fazendo é reposicionando o observador. Tá bom? Então, partindo do pressuposto que você assistiu aí ao vídeo anterior e que você aprendeu a configurar corretamente a interface de desenho, esse projeto apresenta medidas de 7,20 na horizontal por 11,20 na vertical. Nosso primeiro procedimento é a configuração do limits, com lower left corner em 0,0 e upper right corner em 7.2 e 11.2. Estamos utilizando ponto como separador decimal porque a gente está trabalhando com AutoCAD em inglês. Z-Enter a Enter é o que mostra o nosso limits. Vamos entrar lá na configuração então. Para a gente configurar o Snap, você vai observar que a menor medida do projeto é 0.05, o grid também será configurado para 0.05, a gente vai desabilitar a opção Display Grid Beyond Limits. Então, assumindo que os alunos já treinaram bastante essa parte para o desenho de projeto, a gente vai então com L-Enter começar a desenhar aí o nosso projeto. Vamos então para essa coisa do zoom e do pan. Eu vou aproximar o meu cursor aqui da origem, vou girar a rodinha para chegar lá perto. Como o Snap já está configurado, o mouse já está pulando de 5 em 5, eu vou clicar no primeiro ponto e vou me afastar girando a rodinha. Me aproximo aqui de cima, clico no ponto, me afasto. Então, sempre assim, eu levo o cursor, a hora que ele está no ponto que eu quero aproximar, eu giro a rodinha para chegar lá perto, clico. E aí, se eu tiver que puxar o desenho para cima, eu vou pressionar a rodinha do mouse, puxar o desenho para cima e aí continuar trabalhando aí a nossa linha. Você sabe que a linha fecha com C-Enter, então vamos mandar um C-Enter aí para fechar, ligando esse último segmento aqui no ponto onde a gente começou a desenhar. No caso é o ponto da origem. Voltando aqui então para a nossa apresentação, de modo a entender melhor, esse aluno que está começando a desenhar agora, está começando a praticar, alguns pontos são fundamentais para a gente entender. A gente vai começar por essa linha tracejada no projeto, não importa que a gente não está desenhando ela tracejada aqui, depois é que a gente vai dizer para o CAD, AutoCAD, essa linha é tracejada, e a gente faz um procedimento onde é possível transformar isso daí. Essa areazinha pontilhada é a área de ampliação do projeto, e eu estou dando um destaque aí para a linha pontilhada que está do lado esquerdo. Eu estou dando um destaque em azul.
para tentar facilitar na tua cabeça qual que é o raciocínio de desenho de projeto, né? O projeto ele apresenta várias linhas e essas linhas são todas paralelas umas em relação às outras, né? Então, quando eu olho esse projeto, eu vejo linhas ortogonais, horizontais e verticais. Essas são as linhas ortogonais. E todas são cópias paralelas umas das outras. Pega essa linha que está destacada em azul e imagina o seguinte, ó, essa cota está sendo exibida, né? Existe uma distância de 0,6 entre a minha linha azul e a primeira linha vermelha do projeto. Vamos colocar a segunda linha. Ao passar os olhos pelo projeto, eu recomendo que você entre aí nos comentários, faça o download e imprima essa folha. Você vai ver que a espessura das alvenarias é uma espessura de 0,15. Então é uma cópia paralela que está a 0,15 de distância. Da mesma forma, a cota interna que está destacada no círculo amarelo é uma medida de 3,20. Então, numa distância de 3,20 parede a parede, a gente cria uma cópia paralela, 0,15 de novo, né? Porque a parede é sempre representada aí por duas linhas. Depois uma cota interna horizontal que mostra uma distância de 2,35 e finalmente aí o 0,15 de novo de espessura da parede que vai dar para a gente aí essas linhas. Então repara que todas essas verticais elas são linhas que são paralelas umas das outras. Com base nessas linhas paralelas, né, eu estou apagando elas aqui para você entender melhor o desenho do projeto, para ficar menos poluído. Vamos ver então na horizontal o que está acontecendo. Vamos pegar a nossa linha tracejada que está lá em cima, agora com destaque em azul, e eu vou observar essa cota aí externa de 0,60 que informa a distância entre a linha azul e a linha que eu estou valorizando aí na tela, mostrando ali em vermelho. De novo, uma cópia paralela de 0,15 para baixo, né? Os círculos amarelos estão demonstrando aí a espessura de parede. No caso agora, as cotas internas, se a gente for considerar o quarto que está à nossa esquerda, a medida interna desse quarto é 2,75, então vou fazer uma cópia paralela nessa distância, 0,15 de novo, para dar a espessura aí dessa linha. No caso do quarto da direita, a cota é de 3,95, a medida interna desse quarto, né? E logo na sequência aí o 0,15. Então estou colocando todas as linhas aí aonde a gente realizou cópias paralelas, né? Uma vez entendido esse conceito, vamos ver como é que funciona esse comando que cria cópias paralelas, que é o comando offset. O Enter é o atalho de teclado do comando offset, a gente digita a medida, dá um Enter, eu clico na entidade que vai ser copiada e clico no lado para o qual ela vai ser copiada. Então esse é o momento que dá para a gente ir para o CAD, a gente sabe que da linha tracejada para a linha de alvenaria nós temos uma distância de 0,6, vamos entrar então, Enter, Offset, ele vai pedir a medida, vamos colocar aí 0,6, lembrando que não é necessário colocar o 0, você pode suprimir ele e colocar diretamente 0,6, vamos dar um Enter então. Agora, quem vai ser copiado, para que lado que vai, né? Quem, para que lado vai? Quem, para que lado vai? Sempre dois cliques, um clique em quem e um clique para que lado vai. Um clique em quem e um clique para que lado vai. Repara que eu vou clicar longe, né? Não precisa clicar perto, eu já informei a medida de 0,60 onde essa cópia vai ser feita, né? E aí no final desse offset de 0,6, eu dou um ESC ou um Enter para sair do comando. Vamos entrar de novo então no offset, agora com a medida de 0,15, que é a espessura das paredes. Então, quem, para que lado vai, quem, para que lado vai, quem, para que lado vai e quem, para que lado vai. Enter para finalizar ou ESC, né? Isso conclui aí o nosso comando do offset. Então, offset é um comando que cria linhas paralelas. Eu vou chamar a tua atenção agora para essa situação que você está vendo aí, com destaque na bola, né? No círculo amarelo, destaque para essas linhas que estão passando uma a outra. É exatamente essa situação que a gente tem no AutoCAD quando a gente se aproxima dessa área aqui. Como é que eu vou lidar com uma situação dessa? Existem várias formas, né, da gente lidar com essa situação, mas um comando bastante útil é esse comando que a gente, o filet, que meus alunos adoram chamar de filé, que o comando realmente é um filé. O que a gente faz? O filet é um comando que conecta entidades, basta você dar o F-Enter, que é o atalho de teclado dele, e clicar nas entidades que você quer conectar. Então, para você entender melhor o princípio desse comando, eu vou fazer um desenho aqui fora, com duas linhas que já se cruzaram, que é uma situação parecida com essa situação que a gente tem aqui, e duas linhas que ainda não
se cruzaram, mas que eu quero que elas se encontrem, né? Então, atalho F-Enter, eu vou bater nas duas linhas que já se cruzaram, eu vou clicar nas partes que eu quero manter, né? E as partes excessivas vão ser apagadas e ele vai fazer a conexão. O mesmo vale para duas linhas que eu desejo conectar, para que elas se encontrem lá na frente. Você repara que ele vai completar as linhas e fazer a conexão. Então, uma vez entendido isso, vamos ver o que está acontecendo aqui. Eu quero conectar essa linha interna com essa linha interna com essa linha interna. Eu quero conectar essa linha aqui com essa linha aqui com essa linha aqui. Então, F-Enter é o comando que faz, né, o atalho que dá o acesso ao filet. F-Enter a de dentro com a de dentro. É um clique em cada linha e ele faz a conexão. Depois da conexão, o comando interrompe. Para entrar de novo, eu mando F-Enter. Vamos selecionar aí a de dentro com a de dentro e ele faz a conexão. Da mesma forma, F-Enter, a de fora com a de fora, ele vai fazer a conexão. E, seguindo essa linha de raciocínio, a de fora com a de fora, está feita aí então a conexão das linhas lá em cima, né? F-Enter é o atalho do filet. Esse é o comando que conecta as entidades, um comando que vai te ajudar pra caramba para desenhar rápido. Vários alunos me perguntam, poxa professor, toda vez que eu dou o filet, eu clico nas duas linhas, eu tenho que ficar entrando no comando de novo. Então aqui no AutoCAD, vamos desfazer um pouquinho aqui. Presta atenção na linha de comando aqui embaixo, né, na região inferior aqui da tela. Quando eu entro nesse comando, que é o filet, ele me dá algumas opções aqui embaixo. Ó, e uma das opções, que começa com a letra M, é o múltiplo. Se eu mandar um M-Enter aqui, né, eu estou assumindo que eu estou entrando nessa opção múltiplo. E aí o teu filet passa a ser múltiplo. Então agora eu posso dar vários cliques nas linhas que eu desejo conectar. A de dentro com a de dentro, a de dentro com a de dentro, a de fora com a de fora, a de fora com a de fora, sem a necessidade de precisar ficar entrando no comando filet toda vez. Tá? Então lembra que filet múltiplo, F-Enter, M-Enter, né, é o que vai permitir aí que você, né, trabalhe aí a conexão das linhas. Eu estou aproveitando essa apresentação para apresentar para vocês mais um recurso. Eu percebo que muitos alunos na segunda ou mesmo na terceira série nunca souberam que existe essa opção. Da mesma forma que eu mostrei para vocês que o filet tem a opção de múltiplo, o filet também tem a opção de radius. Radius em inglês quer dizer raio. Eu consigo fazer um filet, uma conexão de duas linhas utilizando um raio. Como que eu faço isso? F-Enter, a letra maiúscula da opção raio, radius, é a letra R, R-Enter, e o AutoCAD vai pedir então para que eu defina um raio. Vamos definir um raio aí, por exemplo, de 0,20. A hora que eu clico em duas linhas, ele faz a conexão das linhas utilizando um raio que eu defini, que é o raio de 0,20. F-Enter, R-Enter, para entrar no raio, vamos colocar um raio agora 15 centímetros maior, de 0,35, para a gente conectar as linhas de fora. E aí está feito aí o nosso filet. Se você quiser voltar, né, repara que o filet sempre vai gravar o raio que você colocou. Se eu mandar um F-Enter agora e acessar o comando, você vai observar aqui embaixo ó, que ele está mostrando o raio que está definido de 0,35. Se eu der um filet nesse momento, ele vai utilizar o raio de 35. Tá? Então, para evitar, né, que ele fique fazendo o filet com raio definido, a gente entra no filet, F-Enter, entra no raio, R-Enter, e define o raio para 0. E aí, a partir desse momento, F-Enter, M-Enter, o filet volta a fazer, né, as conexões aí com raio 0. Tá bom? Então, a gente tem, né, o filet normal, F-Enter, clica nas entidades, o filet múltiplo, F-Enter, M-Enter, que vai permitir a gente fazer várias conexões, vários filets, sem precisar ficar entrando no comando. E o F-Enter, R-Enter define a medida do raio, dá um Enter e faz a conexão aí, né, das linhas utilizando então um raio. Isso é muito legal para quem está em design de interiores ou está trabalhando com mobiliário, cantinho de sofá, cantinho de mesinha de centro, né, que você quer usar um raio bem pequeno, não quer deixar um retângulo, né, com quina viva. Aí a gente acaba utilizando essa opção aí do filet com raio. Dando continuidade, então, para essa nossa linha de raciocínio, né? A gente já conseguiu fazer a conexão das linhas aqui no canto utilizando o filet. Vai ter uma hora que tem pedaços que a gente não quer,
Então, tem linhas que a gente vai cortar. Vamos voltar aqui para o CAD e vamos ver o que está acontecendo aí, né? Nessa planta. Ó, nosso quarto tem 2,75, essa é a parede do quarto. Então, aqui no AutoCAD, vamos dar um offset de 2,75 para baixo. Clica na linha, clica para onde vai. Lembrando, né? Ó, Enter, medida, Enter, quem e para que lado vai. Isso faz, né, essas duas linhas vermelhas aí. No quarto de cá, 3,95. Então, ó, Enter, 3,95, Enter. Lá de cima para baixo, vamos entrar de novo no offset, mandar mais um offset de 0,15. Para fazer essas duas verticais aqui, ó, eu vou usar a cota interna de 3,20 e depois vou fazer mais 15 para a direita. Offset 3,20 de você para a direita e um offset de 15 para a direita aqui. Então agora a gente tem desenhado aí no AutoCAD uma situação parecida com o que eu estou mostrando para vocês aqui, né? Esse quarto, ele é um quarto retangular, ele não tem esse pedaço da linha. Então, como que eu faço para apagar do jeito que eu mostrei para vocês agora? Para a gente fazer isso, a gente vai ter que usar um comando no AutoCAD, a mesma coisa vale aqui, né? Para apagar esse trecho, a gente vai ter que usar um comando que é o trim. Trim é um comando que apara entidades, tá? Não confunde, ele não é um comando que vai apagar, ele é um comando que vai aparar. Aparar é você tirar um pedaço, não é você excluir a linha inteira. Como que funciona esse comando trim, né? Eu vejo sempre os alunos trabalhando o trim só com TR Enter Enter, mas o jeito normal de usar o trim é qual? É esse aí que eu estou mostrando para vocês. Então, TR Enter, eu clico na entidade que define o corte, dou um Enter e clico na entidade que vai ser cortada. Vamos ver como é que isso acontece aqui, então, né? TR Enter. Eu clico na entidade que vai definir o corte, dou um Enter e clico na entidade que vai ser cortada, em uma ou mais entidades. No caso aqui de baixo, TR Enter, clico na entidade que vai definir o corte, Enter e clico na entidade que vai ser cortada. Se eu quiser interromper essa vertical que está indo lá para baixo, TR Enter, clico na entidade que vai definir o corte, Enter, clico na entidade que será cortada, né? Então, essa é a situação que a gente tem quando a gente trabalha o trim, né, dessa forma completa aí de execução do comando. Mas eu vou mostrar para vocês o trim que a gente chama de trim expresso ou trim rápido, que é o TR Enter Enter. Então, a TR Enter Enter e eu saio clicando nas partes que eu desejo aparar. Então, olha aqui no CAD como é que funciona isso direitinho. TR Enter Enter, né? Vamos entender o que o AutoCAD, né, tá compreendendo quando a gente dá esse segundo Enter. Quando eu dou um TR Enter, um só, repara que ele mostra aqui embaixo na chavinha, ó, Select All. Select All é selecionar tudo. Quando eu dou um Enter, eu estou dizendo para o CAD, né? Esse segundo Enter é dizer para o CAD, selecione tudo. Então, quando eu mando um TR, dou um Enter e dou um segundo Enter, esse segundo Enter quer dizer o seguinte, CAD, quando você for cortar, seleciona todas as linhas que estão aí na tela. Então, ao clicar aqui, essa linha está interrompida por essa, e aí ele apaga ela até aquela posição. A mesma coisa vale para cá, né? Uma coisa que eu vejo muito acontecer na sala de aula é o que? TR Enter Enter, o aluno aproxima, né? Aí ele corta a linha, e aí depois ele vai tentar dar um trim aqui nessa linha. Um trim nessa linha não vai funcionar nunca. Por quê? Porque o trim não é um comando que apaga, ele é um comando que apara. Ele remove pedaços, né, com base nessas outras linhas que estão interrompendo o objeto. Nesse caso, para apagar a linha, o que eu faço? Eu seleciono ela, né, e clico em Delete ou Del no teclado, e aí eu consigo apagar a linha efetivamente. Né, o TR Enter Enter ele vai considerar tudo que está na tela para apagar. Então, TR Enter Enter, eu saio clicando, eu posso também fazer seleção por janela e cortar, né, mais de um objeto ao mesmo tempo, e aí ele vai criar essa situação de cortar com base em tudo que está na tela. Acaba sendo a opção preferida do aluno, porque o pessoal tem dificuldade de memorizar que o procedimento do trim é esse, né? Um trim, quem vai definir o corte, Enter, quem vai ser cortado. E aí os alunos acabam preferindo essa opção expressa ou rápida, que é o TR Enter Enter, né? O trim express. Tá? Então, voltando aqui para a nossa planta, vamos analisar aí
Um outro comando muito importante que é o extend, é um comando que estende entidades. Eu vou até aproveitar essa situação aqui que eu apaguei a linha, ó, do quarto de cima, onde ela deveria estar, né? Ela deveria estar aqui nessa posição, mas eu acabei apagando ela. Então eu quero estender essa linha lá para a esquerda para depois a gente cortar essa parte aqui onde ela não existe, porque o quarto da direita é um retângulo, né, de pé. Vamos ver como é que funciona, né? Tá aqui o nosso retângulo de pé. Vamos ver como é que funciona esse comando que é o extend. Do mesmo jeito que o trim, né, tem um enter, quem vai cortar enter, quem é cortado, o extend é a mesma coisa. Extend, enter, até onde vai, enter, quem vai. Né? Então, aqui no CAD, EX, um enter só, até onde vai, enter, quem vai, você e você. Então, eu defino até onde a linha vai ser esticada, dou um enter e depois eu defino quem é que vai ser esticado, até esse limite que eu defini anteriormente. Né? Então, do mesmo jeito que o trim, que você dá o TR e enter, quem define o corte e enter, quem é cortado, o extend funciona nessa mesma lógica. EX enter, até onde vai, enter, quem é que vai. Do mesmo jeito que o trim tem o TR enter, enter, o aluno adora o EX enter, enter, porque o extend no modo expresso ou no modo rápido, ele permite estender com base em tudo que está na tela. Então eu dou um EX enter, repara aqui embaixo que a opção que está na chavinha aqui, ó, é select all. Então quando eu dou um enter, o AutoCAD está considerando todas as linhas que estão na tela para estender. Né? Repara que quando eu clico nessa linha, ele estende até a próxima linha que está no caminho dele. Se eu mando de novo, ele vai esticar até a próxima. Se eu mando de novo, ele vai esticar até a próxima, ele vai esticando, né? Sempre até a próxima linha que está no caminho. Então, se eu tiver várias linhas no caminho e eu quiser fazer uma extensão, de repente, até o fundo, né? Vamos supor que eu queira esticar essas duas linhas até aqui no fundo. Vale a pena usar EX enter, enter? Eu acho que não, porque aí você tem que fazer o EX enter, enter, né? Eu preciso selecionar uma vez para ir para a próxima, seleciono de novo para ir para a próxima, seleciono de novo para ir para a próxima, seleciono de novo para ir para a próxima. Isso dá um trabalho do cão, né? Então, a ideia aqui é que vale a pena você saber EX, um enter só, até onde vai, um enter e quem é que vai, né? E aí ela vai direto para o ponto que é o ponto que você quer, né? Até onde a linha vai ser estendida. Fechando então essa aula aí com uma questãozinha rápida aí de revisão. O que a gente tem? Offset, cria cópias paralelas. Ó, entra, digita a medida, enter, clica em quem e clica para que lado vai. O comando filet, filé, F-Enter faz a conexão das entidades. Lembrando que dá para fazer o filet múltiplo, F-Enter, M-Enter, para não ter que ficar entrando no comando filet várias vezes quando você quiser fazer a conexão aí de várias linhas. Lembrando que o filet também tem a opção de raio que permite, né, conectar as linhas utilizando um raio de conexão aí para essas duas linhas. Comando que apara entidades é o comando trim, lembrando que ele faz é aparar, não é apagar, TR Enter, né? Quem vai cortar, Enter, quem é cortado. Da mesma forma, o modo expresso, TR Enter, Enter, vai considerar tudo que está na tela para cortar. O extend é o comando que estica, EX Enter, até onde vai, Enter, quem é que vai. E o extend expresso, que considera tudo que está na tela para estender, que é o EX Enter, Enter. E a gente finaliza então. Bora praticar? É isso aí, gente. Eu espero que vocês tenham gostado da aula. Qualquer dúvida, comentário, sugestão, elogio, crítica, coloca nos comentários aí embaixo. E por hoje é isso, tá? Obrigado aí pela atenção. Um abração para todos vocês. Tchau, tchau.